a gente quer continuar compartilhando. Como eu falei hoje de manhã, a gente vai tratar só de duas coisas básicas aqui, já que é um pit stop, né? Então a gente vai tratar daquilo que a própria palavra de Deus diz, que são duas frentes de conflito para a nossa vida cristã. A palavra de Deus nos adverte que o mundo nos últimos dias, quanto mais o tempo caminhasse, né, mais a gente enfrentaria um conflito, uma crise naquilo que é o conceito de fé, e também enfrentaria uma crise naquilo que é o conceito de entendimento sobre amor. E a gente percebe isso, a gente percebe que o mundo está enfrentando uma evolução muito grande naquilo que é a religiosidade, o espiritualismo, o misticismo. Então as crenças estão proliferando e muitas vezes aquilo que a gente chama de igreja instituída vai nessa corrente, né, de religiosidade, e com isso a fé genuína vai ficando comprometida. Não a fé, né, mas aquilo que é o conceito de fé fica meio confuso na mente das pessoas. E aí, como decorrência disso, a gente vai enfrentar uma crise também naquilo que é o amor. A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas se tornarão amantes de si mesmas. E, consequentemente, elas vão ficando refratárias àquilo que é a sã doutrina, o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, então essas duas coisas, você entende que uma coisa, a má compreensão de uma coisa compromete a outra diretamente. Por quê? Porque a fé é o entendimento, né, a forma de inteligência, de compreensão, de entendimento que é gerado a partir de uma relação com o amor de Deus. Então é aquilo que do amor se revela. O que é a graça? A graça nada mais é do que a comunicação, a verbalização, né, a explicitação do amor de Deus. Então o amor, naquilo que é a sua essência, falou, comunicou. O amor se expandiu para fora de si mesmo no sentido de se tornar uma mensagem. Então a graça é a mensagem inteira, plena do que o amor de Deus é. Então o amor de Deus ele ganhou uma expressão. O amor gerou um filho, que é a graça. Então o pai gerou um filho, ele falou, ele se expandiu para fora de si mesmo no sentido de se tornar conhecido e de ser revelado, manifesto e conhecido, que é a graça. Então, a partir dessa revelação de Deus a respeito de si próprio, gerou em nós uma fé. Então, quando nós vimos o amor de Deus manifesto e comunicado, a nossa resposta, a nossa ação responsiva, a forma responsável com que nós atendemos a essa expressão de amor é a fé. Então essa fé nos habilita, ela nos concede a autoridade de agir na representação desse amor. Então a fé é para que eu represente esse amor nas minhas ações. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que não vem de fé é pecado. Então pecado não é a coisa errada. Pecado é tudo que não vem de fé. Tudo que é errado é pecado. A gente vai formando conceitos, tá vendo? A gente tem a ideia de que tudo que é errado é pecado. Escrever borracha com X é pecado? Mas está errado. Então nem tudo que é errado é pecado. Consequentemente, nem tudo que é certo é santo. Porque às vezes eu faço uma coisa que é aparentemente correta, mas não necessariamente boa. O diabo, toda vez que ele quer corromper alguém, ele usa a Bíblia, ele prega. Então ele usa uma coisa certa com espírito ruim. Então nem toda realidade, nem toda coisa correta é necessariamente boa. Então se eu apresentar alguma coisa correta para corromper o entendimento da pessoa, isso é o certo que leva ao mal. Então se eu fizer uma coisa certa, que não foi inspirada por Deus, ela não é necessariamente boa. Porque eu posso usar esse certo a meu favor, e isso é ruim. Amém? Então, não adianta fazer a coisa certa se a motivação é ruim. Então quando eu louvo para seduzir Deus, isso é pecado. Ofertar para ganhar dinheiro é pecado. Jejuar para Deus converter é pecado.
Porque não é jejum, é greve de fome. Então, quando Deus, lá em Isaías 58, fala dos pecados da nação, ele só fala das coisas certas. Lá em Isaías 58 ele fala assim: vocês se reúnem, vocês gostam de estudar a Bíblia, vocês dizem que amam meus preceitos, vocês louvam, vocês jejuam, vocês oram, e as coisas não acontecem. E quando vocês se queixam de que as coisas não estão acontecendo, eu digo para vocês por que não estão acontecendo. Porque quando vocês fazem todas essas coisas, vocês fazem com cada um procurando o seu próprio interesse. Vocês não se ocupam da justiça. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, estão escravizadas, e não há ninguém que se importe com isso. Não há ninguém que se interponha. Não há ninguém que interceda. E a gente acha que interceder é rezar mais. Não, interceder é interceptar. É gerar um cruzamento. É interceptar a evolução do mal. É se indignar que o mal continue prevalecendo. Interceder é fazer o bem. Está vendo? Pode falar. É pecado. Jejuar não é regime. Jejuar não é ficar sem comer. Jejuar é dieta. É mudar de alimentação. Então, quando Saul declarou um jejum, o jejum de Saul foi pecado, porque ele declarou abstinência alimentar. Ele declarou uma greve de fome, achando que isso ia fazer Deus tornar ele vitorioso. Então é um pau de manipular Deus. Então, jejum é uma dieta, não é um regime. Jejum não é ficar sem comer. Jejum é deixar de alimentar uma parte para alimentar outra. Então eu não posso fazer jejum se eu não estou tirando tempo para alimentar o espírito. É uma estupidez o cara marcar um jejum num dia em que ele vai ter tempo nem para pensar. Porque além de não pensar, de não meditar, de não se alimentar de Deus, ele vai ficar com fome. Amém? Amém, mano? Então é um processo de fortalecimento da fé. Então o jejum é para que eu restrinja uma parte da minha vida que fala alto, para conseguir ouvir outra que não grita. Amém? Jejum é prestar atenção no que interessa. Amém? Por isso que quando o texto diz lá, essa casta de demônios só sai com jejum e oração, é porque todas as coisas são santificadas pela palavra e pela oração. Então aquela oração lá, a gente confunde oração com súplica, né? A gente acha que toda oração é rogatória. Não, é a oração dos salmos, é a oração... A gente foi imprimindo esse tom carente em toda a nossa forma de orar. A palavra de Deus diz que eu não devia ser ansioso por coisa alguma, mas em todas as minhas aflições eu deveria tornar isso conhecido diante de Deus com oração e súplica. Então oração não é súplica, súplica não é oração, é uma coisa e outra. E aí, os processos são santificados pela palavra e pela oração, por quê? Porque eu medito na palavra e oro segundo a palavra meditada. Então a oração é uma apropriação de fé que me dá condições de operar como eu vi Deus operando, para que eu seja um imitador de Deus naquilo que eu faço, para que eu seja um reflexo mais visível e evidente do que eu vi Deus fazendo. Amém? Você vê como é que, a gente vai até usar isso aqui hoje à noite, você vê, por exemplo, como é que a gente imprimiu um tom rogatório, lá na oração que Jesus nos ensinou, sendo que ele diz o quê? Quando você for orar, entra lá no teu quarto. Não é no teu quarto, no teu quarto, no teu aposento íntimo. Fala com quem? Com o teu pai. E não precisa ficar lá repetindo, porque ele conhece as suas necessidades. Então não pense você que de tanto repetir Deus vai se converter. Ele já sabe o que você precisa antes que a palavra tenha chegado à boca. Então quando você for orar, é um processo de reflexão.
né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso não é súplica, isso é meditação, isso é uma apropriação de fé. Eu estou ministrando para a minha própria alma, eu estou declarando para mim mesmo quem é Deus e quem eu sou, como o legítimo representante dele. E em que nós estamos engajados? Nós estamos engajados no processo terra. A oração é para me arremeter para a terra e não para me arrebatar para o céu. Nós ainda temos um destino terra antes de voltar para o céu. Glória a Deus, amado. Então ele diz que a tua vontade seja feita aqui. E aí ele diz lá, então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora pensa como é que a gente fez isso. A gente senta, imagina uma família repetindo o rito da oração do Pai Nosso. A gente imprime isso num tom rogatório, que é quase uma dúvida, não é uma certeza. O pão nosso de cada dia dá hoje. Isso é uma afirmação ou é uma súplica? Então essa é a mesa, né? Deus está lá sentado na mesa, incrédulo. Aí o filho chega com gemidos inexprimíveis e diz: ô pai, o meu pão de hoje me dá. Isso não é sacerdócio. Aquela oração é para nos ensinar qual é o nosso sacerdócio. Eu vou dizer a mesma frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é uma afirmação, isso não é uma súplica. Jesus nos ensinou a orar como uma apropriação de fé. O Senhor perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O Senhor não nos deixa cair em tentação, mas o Senhor nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é uma oração ministerial. Isso é para que eu entenda o que é o meu papel. Eu não sou um pedidor de pão, eu sou um distribuidor de pão. Glória a Deus, irmão. Amém? Eu entendo essa providência e isso exercita e fundamenta a minha fé. Eu não estou orando pelo que me falta, eu estou me apropriando do que já foi concedido. Glória a Deus, irmão. Para que eu não tome do pão com incredulidade, porque senão é pecado. Porque se eu achar que o pão só veio porque eu orei, no fim, então ele vai ser quê? Meu e não nosso. Amém? Amém. Mais alguém tem alguma pergunta? Para a gente compartilhar? Amém. Então o que acontece? A gente, ainda tratando essa questão de fé, para a gente evoluir para a questão de amor aí. Num certo sentido, por conta do nosso ventre, e a gente vai desenvolvendo crença em vez de desenvolver fé. Então, essa crença é aquela coisa intrínseca. É o cara que está lá no oceano escuro, ele não está vendo nada, e ele não consegue explicar porque que lá no meio daquela coisa, sem ver nada, ele ouve um barulho e ele pensa que é gente, e sem ver nada ele grita: socorro! Ele está lá no fundo de um túnel, só vê uma luzinha lá em cima, um rato passa correndo e ele grita: socorro! Isso é intrínseco, é um clamor residual que pede pela divindade. Então todos nós chegamos a Deus pelo ventre. O cansaço, a frustração, a saudade, o desapontamento. Mas não é aí que eu tenho que ficar. A palavra de Deus diz que eu tenho que o quê? Desenvolver minha fé. E aí, Pedro, na segunda carta, ele diz o quê? Desenvolvam a fé de vocês, associe, trabalhe a sua fé com conhecimento, com longanimidade, com entendimento, fraternidade, até que isso amadureça o quê? Em amor. Amém? Então eu tenho que desenvolver, porque senão a minha relação com Deus vai ser uma relação de quem pensa em Deus como aquele que vai sempre fazer por nós, mas nunca aquele que vai fazer através de nós.
Então o Espírito Santo é para me resgatar desse lugar da ignorância. Eu clamava pela divindade como quem não conhecia a identidade e natureza de Deus. Mas agora o Espírito de Deus revela ao meu espírito o conselho eterno de Deus. Que eu fui gerado nele, que eu sou filho de Deus. O Espírito testifica de que eu não estou clamando como um estrangeiro clama a um rei. Eu estou agora ministrando a presença de Deus como um filho que se relaciona com o Pai. Amém, amado? E é o Espírito que faz isso. Então Paulo diz que enquanto eu não tenho essa maturidade, em nada eu sou diferente de um servo. Então a igreja na sua fase imatura, e é normal, nós estamos falando aqui de imaturidade como uma coisa normal. É normal. Mas a gente permanece nisso. Então quando você permanece infantil, aí passa a ser anormal. Aí é imaturidade. Então há um período na minha vida que eu me relaciono com Deus, essa coisa meio súplica. O meu desespero, a minha necessidade, Deus leva a isso. Mas eu não posso me manter nesse lugar. Porque senão eu sou como um menino, imaturo, e nada diferente de um servo. O que é o servo? O servo é aquele que tem uma relação comercial com Deus. Ele tem uma relação de troca, de barganha. E a palavra de Deus diz, nós não recebemos mais o espírito de servo para viver com medo. E o dia que eu orar errado? E o dia que eu não fizer a oração certa? Eu estou frito. Então se Deus trata bem quem faz a coisa certa, Deus trata mal quem faz a coisa errada. E como nós vai fazendo coisa errada do que certa, quem vai salvar Deus no dia que todo mundo fizer errado? Aí Deus está perdido. Então esse espírito de servidão gera em nós o quê? Medo. Porque não é fé, é crença. E a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Então eu tenho que evoluir. E Paulo diz que aquele que não evolui em nada, ele é diferente do quê? De um servo. Então o que é a criança imatura? É o bebê. E o bebê não ama a mãe. O bebê ama o peito. O bebê ama o desejo satisfeito. Ele não tem consciência doente da relação. Ele só tem consciência do benefício. E muitas vezes nós estamos nos relacionando com Deus como quem tem consciência do benefício, mas não da relação. Deus é o meu melhor benefício. Então eu faço as coisas porque elas são necessárias. Então a minha relação com Deus ainda é meio fisiológica. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Ele não é o meu afeto. Ele é a minha necessidade. Mas vindo o tempo do Espírito, a gente deixa de agir como menino. Amém, amado? Essa maturidade e amor que vai libertando a gente do quê? Da infantilidade. Por isso que Paulo diz, quando eu era menino, eu comportava como menino. Mas agora que eu sou adulto, eu deixei as coisas próprias de menino. Uma igreja mais bem resolvida. Então, quando ele está falando de ser adulto, ele está falando do quê? Do amor. Então, uma fé que era primária e que vai evoluindo para uma fé. Amém? Amém, amado? Então, é isso que a gente precisa entender. Uma relação afetiva. É uma relação. E essa perspectiva de crença fez com que a gente destituísse da fé o seu caráter essencial, que é o seu aspecto relacional. A gente falou sobre isso de manhã hoje. Então a gente foi imprimindo. A religiosidade faz a gente pensar em fé como um patrimônio individual e não como um patrimônio da comunidade. Sendo que a fé não é para a salvação do indivíduo. A fé é para que o indivíduo seja salvo na relação. A fé é para que o indivíduo seja devolvido à relação. De modo que ele não usa a sua fé para ele mesmo. Ele usa a sua fé em favor do outro. Glória a Deus, amado. Então a verdadeira salvação não é a salvação que me salva para mim, mas é a salvação que me salva para o outro. Amém? Amém, amado? Então, nós estamos destituindo da fé o seu caráter relacional. Sendo que Deus não se revela ao indivíduo. Deus se revela na relação. Três individualidades juntas não revelam Deus.
Mas a comunhão de 3 indivíduos revela Deus. Então, eu individualmente não sou habitação de Deus. A nossa relação é a habitação de Deus. Deus habita a relação. Deus não habita a pedra, Deus habita o templo. Então, o que manifesta Deus é a nossa relação. O Espírito de Deus é revelado na relação e não na individualidade. Enquanto o meu interesse é individual, não há revelação de Deus. Amém? Por isso que só há revelação de quem Deus é onde há 2 ou 3 em comunhão. Amém, amém? Amém? Ora, veja como é que isso vai comprometendo alguns conceitos bem fundamentais da nossa vida. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Não foi isso que ele falou? Qual é o nome de Jesus? Fala para mim, qual é o nome de Jesus? Qual é o nome que Deus deu para Jesus? Jesus fez essa pergunta para os discípulos. Disse assim, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, pela revelação do Espírito de Deus, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a gente acha que orar em nome de Jesus é uma chancela, é uma grife. É uma licença para pedir o que quiser. Eu vou orar, a hora que eu terminar de orar, eu digo em nome de Jesus, está tudo certo. Deus tem que sair fazendo. Não, mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para ser o Cristo. Então quando Deus diz que lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de todo nome é Cristo. Então o meu Salvador, presta atenção, não vou te falar que pode ser um pouco chocante, mas você segura a mão. O meu Salvador não é Jesus. O meu Salvador é o Jesus feito Cristo. Então o meu Salvador é Cristo. E por que o meu Salvador é Cristo? Porque Cristo é aquele que foi ungido para ser oferta em favor dos seus irmãos. Então quem me salva é a visão de alguém que não buscou o seu próprio interesse. E que tendo conhecimento de Deus, não teve isso por direito, não se aferrou ao conhecimento de Deus como direito, mas se esvaziou em oferta, fazendo justiça em favor de quem não merecia. Então o que me salva? O que me salva é ver alguém totalmente santo, sem pecado, com pleno conhecimento de Deus, sofrendo injustamente, mesmo assim dando a vida pelos seus irmãos. Então isso ilumina o meu entendimento e me salva. Porque agora eu sei que todo filho de Deus é assim. Porque o Espírito de Deus faz com que eu seja assim. Então o que seria orar em nome de Jesus e Deus vai fazer? Então eu deveria pegar a minha oração, ler a minha oração, e depois de ler várias vezes a minha oração e ter certeza que eu não estou pedindo nada em meu próprio benefício, eu poder dizer, eu estou orando como um Cristo oraria. Eu estou orando em nome de Cristo. Essa é a oração que Cristo faria. Glória a Deus, amém. Porque agora o Espírito faz com que eu tenha a mente de quem? De Cristo. Isso é ser cristão. Eu sou o corpo de Cristo, então eu tenho que ter a mente de Cristo. Então eu tenho que fazer uma oração que Cristo faria. Eu posso dizer, essa oração Cristo faria. É Cristo fazendo essa oração. Amém, amém? E ele estava pedindo esse favor dele ou de nós? Ele não orou só afastar o cálice. Ele não parou aí. Nós não podemos transformar isso em duas orações. Então a oração dele foi, se possível, afasta de mim, mas seja feita a tua vontade. Então esse seja feita a sua vontade é uma oração feita por quem? Por um Cristo. Então, o meu desejo, mas desde que o meu desejo esteja submisso ao interesse comum. Amém? Amém? Então eu posso falar qual é o meu desejo, desde que esse desejo contemple um interesse maior do que o meu particular. Amém?
Então, por isso que a Bíblia diz que há entre nós um espírito que já está. Qual é o espírito que já está? O anticristo. O anticristo é pró-Jesus. Tudo que o anticristo queria é que Jesus salvasse quem? Jesus. Porque se Jesus salva Jesus, ele não virava quem? O Cristo. Amém, amado? Amém, amado? Não, mas qual foi a tentação de Jesus? Salvar quem? Quando Jesus está falando do seu sofrimento e Pedro fala assim, poupa-te, ele imediatamente diz o quê? Satanás. Você cogita das coisas dos homens e não de Deus. Ele imediatamente identificou um espírito que não é o espírito de Deus. Então tudo que eu penso no sentido de poupar quem? A mim mesmo. Então santidade não é a forma como eu luto contra os outros para salvar a mim. A igreja hoje pratica uma santidade que mata os outros para salvar ela. Santidade é a forma como eu luto contra mim para salvar os outros. Amém, mano? Glória a Deus, mano. Amém? Aleluia. Então veja, nós vamos perdendo esse caráter o quê? Relacional da fé. A nossa fé não contempla o outro. Então o fundamento de toda a lei de Deus é amar a Deus, mas o cumprimento de toda a lei de Deus é amar o próximo. Então o aspecto subjetivo da lei é amar a Deus, mas o aspecto objetivo da lei é amar o próximo. E o próximo não é o meu chegado, o próximo é o meu seguinte, é o meu outro. Amém, amado? É aquele que vem depois, é aquele que é gerado na expressão desse amor. Então a gente vai ganhando essa conotação de quê? De uma salvação que me poupa. A gente acha que o crente vai ser protegido, e Deus nunca prometeu proteção para crente. Deus prometeu segurança, mas não proteção. A fé não é para te proteger, a fé é para te dar segurança naquilo que você não é protegido. Então a fé diz que você vai apanhar na cara com segurança para poder oferecer outra face. Glória a Deus. Então a fé não é para te proteger de ser traído, a fé é para que você possa ser traído com segurança e que não vai ficar com raiva. Glória a Deus. Amém? A fé é para que quando você for traído, você continue santo. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Para quê? Para que o outro veja Deus. E nós somos esse corpo visível, a igreja. Amém? E então a gente tem que resgatar esse aspecto da relação, do direcionamento. Então muitas vezes nós estamos usando a nossa fé para buscar soluções e não direção. Você quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, você responde rápido. 10 leprosos foram até Jesus. Quantos foram curados? Por que 10? Jesus não disse que os 10 foram curados, ele disse que os 10 foram limpos. Você acha que os 9 que não voltaram para seguir Jesus foram curados? Ou foram só limpos? Então para você ficar sem lepra é ser curado? Não. 10 foram sarados, só um foi curado. Porque agora aqueles 9 estão pior do que quando eles tinham lepra. Porque eles tiveram uma experiência com Jesus e não transformaram essa experiência numa vivência. Então agora eles estão condenados pela bênção. Eles tiveram um encontro com Jesus, tiveram uma experiência com Jesus, viveram um milagre e foram seguir seu próprio caminho. Isso não é cura. Quando a gente diz que os 10 foram curados, muito provavelmente eu seria um dos 9. Eu me contentaria com o benefício. Eu acharia que meu problema está resolvido. Que Deus me abençoou para eu seguir meu próprio caminho. Isso é cura.
Está vendo como é que a gente trata o aspecto objetivo? Isso é grave na nossa vida. Talvez a gente fosse um dos 9. Está tudo certo. Fui lá, ele fez o que eu precisava, vou para casa. Cuidar da minha vida. Eles não transformaram uma experiência numa vivência. Amém, amados? Pode falar. Você está falando de verdade? Seria correto dizer que hoje em dia, então, a gente pode desconfiar que boa parte das conversões é esse crescimento evangélico que a gente fala também, não é conversão no sentido clássico do termo, mas mudança de divindade, né? E aí o que acontece? Eu não estou entrando no mérito se essas pessoas vão para o céu ou não. Não é essa a questão. Nós estamos colocando uma questão antes da hora. Nós estamos entendendo que tudo que foi feito é para levar um tanto de gente para o céu. E não para entregar um povo salvo para a terra. Há uma vontade de Deus para ser cumprida na terra que não está sendo cumprida. Porque tem um povo preocupado em se salvar. Então eu não estou aqui discutindo quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A questão não é essa. Paulo não tinha essa preocupação. Paulo estava tão desencanado com essa questão que o pior crente da igreja, um cara que tinha um caso amoroso com a madrasta dele, um crápula. E Paulo tinha tanta certeza da salvação desse cara para o céu, ele falou assim: gente, vamos fazer o seguinte, vamos usar a nossa fé junto aqui, e vamos orar aqui e entregar esse cara para a morte. Vamos orar para ele morrer. Porque aí a alma dele vai para o céu, salva como pelo fogo, e o corpo dele é definitivamente entregue para Satanás. Então Paulo não estava preocupado com o destino futuro desse homem. Ele estava preocupado com o fato que esse homem era um desserviço na terra. Ele era um retrabalho. Estamos entendendo isso, amados? Está vendo como é que a gente perdeu a noção da fé relacional? Nossa fé está sem afeição. Ela não evoluiu para os afetos. Ela está se tornando uma fé cruel. E Pedro diz que uma fé que não evolui para a afeição, para o amor, ela nos torna míopes. A gente só enxerga o que é óbvio. Qualquer criança recém-nascida conseguiria enxergar que ela chora e mama. Pronto. Então Pedro diz: olha, se a gente não evoluir disso, se a nossa fé não se transformar em afeição, em afeto, em compromisso, em responsabilidade, nós vamos ficar míope. E de míope nós vamos ficar ociosos e infrutíferos. Um povo preguiçoso, difícil de cuidar, que só gera demanda mal resolvida e que não gera. A palavra de Deus diz que o homem natural é consumidor de vida, mas o homem espiritual é gerador de vida. Então qual é a declaração clássica da nossa fé? Nós somos salvos mediante para boas obras. Então, nós somos salvos em graça. A fé é o meio de compreensão, entendimento e apropriação consciente dessa graça, para que fundamente obras que sejam de fé e não de necessidade. Amém, mano? Glória a Deus. Isso está lá em Gênesis 1. Quando Deus criou o homem, ele disse o quê? Façamos o homem de modo que ele seja uma expressão visível de quem nós somos. Então Deus quer, através da igreja, produzir uma materialização. Então Cristo, quando ele está falando o homem, artigo singular definido, não é qualquer homem. Quando Deus fala, façamos o homem, Deus criou, façamos o homem. Quando Deus está falando isso, ele não está falando de Adão. Ele está falando de Cristo.
Porque o artigo ali é singular definido. Paulo define isso muito bem. Ele diz que aquele primeiro Adão é só a semente do último. Então quem vai trazer essa plena revelação é Cristo. Amém, amado? Então a palavra de Deus diz que assim que Deus criou o homem, Ele o abençoou. Então nós não temos que ficar preocupados em pedir que Deus nos abençoe. Nós temos que refletir sobre quanto Ele já abençoou, que era o caso da mulher samaritana. Ah, se você conhecesse o que Deus já te deu. Então Deus o abençoou e disse: frutificai, gera fruto, concebe. Então vamos fazer assim. Faz assim com a mãozinha. Abençoado. Faz assim com a mãozinha, pode fazer. Abençoado para frutificar. Abençoado para frutificar. Graça, fé, obra. De modo que o fruto é a materialização visível dessa consciência que nós temos do invisível. Então a fé é a certeza daquilo que não se vê e que se materializa numa expressão visível. Então o homem foi gerado por Deus para ser um frutificador. O que o diabo fez? O assunto qual era? Fruto. Ele não mudou de assunto. Ele não veio falar de futebol, ele veio falar de outra coisa. Porque ele não tinha que mudar a direção. Ele só tinha que mudar o quê? Sentido. Então ele veio falar de fruto, só que ele disse o quê? Não é frutificar. É comer. No dia em que você comer, você será. Então Deus criou um homem para fazer segundo ele é. E o diabo nos ensinou a fazer para ser. Deus nos criou em Cristo para fazer, porque Deus não fez segundo Ele é. Deus não está gerando uma imagem visível de quem Ele é, uma imagem segundo uma semelhança. O diabo inverteu isso. Faça para ser. No dia em que você se apropriar, então você será. Então ele inverteu o sentido. Então a fé deixou de ser meio de expressão do que Deus fez para ser meio de obtenção do que a gente deseja. Deus passou a ser objeto da fé e não fundamento de fé. Então quem deveria ser objeto da fé? O próximo, o seguinte, o que vem depois, o que vai seguir, o que será gerado a partir dessa consciência. Amém? Então, quem comer, conhecerá nesse aspecto. Mas o comer o pão o quê? Ofertado. Amém? E não tomado. Então nós invertemos isso. O diabo inverteu isso na nossa cabeça. E isso é ensino de demônios. Porque é anticristo. É anti-oferta. É anti-entrega. E aí eu passo a viver uma fé para salvar quem? A mim mesmo. E não para salvar quem? O seguinte. Amém? Vamos ler lá então, em 1 Coríntios, no capítulo 11. Não se ficar preocupado não, falando, meu Deus, com o tamanho da introdução, agora que ele vai ler, isso acaba hoje. Não, é só para ficar mais fácil. Amém? Então diz assim, 1 Coríntios 11, e diz assim, 1 Coríntios 11, naquilo que vou dizer a vocês, não vos louvo, porque vocês se reúnem não para melhor, mas para pior. Deus misericórdia. Paulo está escrevendo isso para quem? Para a torcida do Flamengo? Versículo 17. Ele está escrevendo isso para quem, amado? Igreja. Igreja que está em Corinto. Irmãos, eu quero dizer para vocês que as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Igreja. Irmãos, eu quero dizer para vocês que os cultos de vocês estão fazendo mal. Isso aqui não é um pit stop. Para a gente avaliar a nossa maneira de quê? De pensar. De ser transformado no entendimento. Como é que um culto pode fazer mais mal do que bem? Ele explica.
Porque quando vocês se reúnem, ou melhor, antes de tudo, aí ele vai explicar, antes de tudo, ouço que quando vocês se reúnem, há entre vós divisões, diferenças. E parte o crê que exista mesmo. E é importante que essas diferenças existam, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Então ele está dizendo que quem são os aprovados? Aqueles que sabem lidar com o outro. A nossa identidade, a identidade humana, só se forma na perspectiva da relação. Ninguém vai ter uma personalidade sadia sem entender o outro, sem reconhecer o outro. Walter, quem diz que eu sou calmo? Só quem me irrita. Eu dizer de mim mesmo que eu sou calmo não quer dizer nada, até que alguém me irrite. Quem diz que eu sou perseverante? O que me resiste. Glória a Deus, não. Então, esse reconhecimento de alguém que me tira de mim mesmo, que me faz percorrer uma distância, que de fato dá testemunho de que eu realmente sou quem eu penso que eu sou. Glória a Deus. Então, nós não vamos falar disso para não complicar muito, mas então, é essa relação de diferenças que nos traz uma consciência plena de todo. Então, toda vez que eu procuro um ambiente confortável que me acomoda, eu estou procurando mais de mim mesmo. Glória a Deus, amém. Amém? Então, mais de mim mesmo vai consolidar meu egoísmo. Não vai me tirar de mim. Então, Deus é esse que trabalha a transgressão dos meus limites. É o Deus que não me deixa contido. Então, a experiência de fé é aquela que me chama para fora do que me é familiar. É a experiência que o próprio Deus viveu quando falou. Glória a Deus, amém? Amém? Ele gerou uma expressão em favor de alguém que não era ele próprio. Glória a Deus. Para se fazer conhecido do outro. Amém, amém? Então, quando ele chama Abraão para a fé, ele chama Abraão para quê? Sai da sua casa. Sai do que te protege. Rompe o seu medo. Glória a Deus. Então essas coisas são importantes para dizer se a gente... Então muitos conflitos que a gente enfrenta na relação e que às vezes a gente quer evitar, é justamente aquilo que vai dizer se nós somos realmente o povo que a gente diz que é. E no entanto, a gente está querendo criar uma comunidade que nos acomode. Quem está entendendo isso aqui, né? Glória a Deus. Por exemplo, eu passei uma boa parte da minha vida procurando uma mulher parecida comigo para casar. Uma mulher que gostasse do que eu gosto, fizesse o que eu faço. Mesma música, mesma coisa. De tanto procurar, eu finalmente encontrei uma. Totalmente diferente de mim, graças a Deus. Amém, mano? Porque para casar com alguém parecido comigo, eu tinha que ter casado com um homem. Aleluia! Simples assim. Por isso que eu nunca vou entendê-la. E nem ela vai me entender. Glória a Deus, amado. Porque amor não é para a gente entender. É o amor que excede o entendimento. O amor é para a gente conhecer. Porque a gente quer entender como quem quer controlar. E não conhecer como quem precisa ser expandido. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém. Ela é o outro. E aí depois isso ficou pior ainda. Porque vieram os filhos. Aí põe outro nessa história. Amém. Aleluia. Eu até brinquei com a mãe lá na hora que eu estava passando aquele bebezinho.
Eu falei assim, esses meninos quando eles são petitinhos, novinhos, a gente dá gana, mesmo dá vontade de comer, não é? Aí eles ficam grandes, a gente fica se perguntando quem é que não comeu. Até que vem os netos e a gente agradece por não ter comido. Então os netos é o prêmio de quem não comeu os filhos quando eles eram petitinhos, né, mano? Porque a gente quase arrepende de não ter comido. Então, essas diferenças são para isso. Aí ele diz assim: quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E ele vai dizer por que a mesa que nós estamos comendo não é a mesa de Deus. E é por que a gente escolheu celebrar a ceia aqui hoje? Porque não tem pit stop melhor. Não tem figura. Não existe celebração na vida da igreja mais pedagógica do que a celebração da ceia. Às vezes a gente fala de sacramento, a gente não entende o valor místico dessa celebração como elemento pedagógico. Jesus diz: quando vocês celebram isso com o espírito correto, isso faz vocês se lembrarem, isso aviva sua memória espiritual. Então a gente, como cristão, reformado, a gente entende que a celebração da ceia tem um valor pedagógico. Quando a gente toma desses elementos, o Espírito de Deus comunica virtude ao nosso coração. A gente pratica algo que pode amadurecer a nossa fé, fazer a nossa fé evoluir para os afetos. Se a gente entendesse com o espírito correto. Mas Paulo diz que se eu não entendesse com o espírito correto, isso é o maior veneno que a igreja toma hoje. Então Paulo diz que está aqui um divisor de águas. Se eu entendo isso aqui da forma correta, nós vamos ter uma igreja sadia. Mas se eu estou entendendo isso aqui da forma incorreta, isso aqui é a causa de muita gente estar doente, fraca e moribunda na igreja. É grave esse negócio. E ele diz então por quê? Ele está falando desse dia. Ele diz por que isso está fazendo mal para vocês. Porque quando vocês se reúnem, pensando que isso é a mesa, não é a mesa. E por que não é a mesa? Porque quando vocês se reúnem, cada um se apressa em comer o seu próprio pão. Então esse é o problema. A gente não entendeu o espírito da ceia. A gente está achando que isso aqui é para comer. E aí cada um se apropria rapidamente do que ele pensa ser o seu direito, seu mérito. E ele diz então: cada um come. Assim, um tem fome e outro se embriaga. Não há uma percepção, não há uma sensibilidade para com o outro. A individualidade está exacerbada. Está me entendendo isso, mano? Está aqui. E aí ele diz assim, ó: vocês não têm casa para comer e beber? Então o ato de comer e beber não deveria ser a comunhão. Comer e beber a gente resolve isso individualmente. Amém? Então ele diz aqui, ó: ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem. O que eu vou dizer? Vou louvar vocês? Não vos louvo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que entregue por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Pois todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber desse cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo. Por causa disso, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenamos-ei quando for ter convosco.
Então, qual é o contexto da ceia que Paulo está pintando aqui? Paulo faz questão de dizer que Jesus tomou desse pão na noite em que ele foi o quê? Traído. Na noite em que Jesus tinha tudo para comer o pão dele, o quê? Sozinho. Na noite em que Jesus tinha tudo para dizer, sabe uma coisa, eu vou salvar eu mesmo, ninguém merece. Na noite em que Jesus tinha tudo para fazer o quê? Juízo. Ele decidiu fazer o quê? Justiça. E aí nós ficamos olhando outra coisa. Porque presta atenção no que Jesus ensinou. A palavra de Deus diz que ele tomou o pão, deu graças. Quando ele deu graças pelo pão, ele está dizendo, esse pão não é meu. Quem agradece, agradece dádiva. E se é dádiva, não é direito individual. Por isso que ele ensinou a gente a orar dizendo, pão nosso. Se é nosso, não é meu. Se é graça, não é direito. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de todos os corações. Porque a crença corrobora a iniquidade. Os nossos pecados já foram perdoados. O nosso problema hoje não são nossos pecados. O nosso problema hoje é que a nossa iniquidade continua produzindo pecado. E iniquidade não é maldade. Iniquidade não é impiedade. Uma coisa é o homem ímpio, outra coisa é o homem iníquo. Equidade é justiça. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Deus amou o Filho, porque o reino dele é um reino de justiça. O cetro do seu reino é um reino de justiça, é um cetro de equidade. Então o que é iniquidade? Iniquidade é direito. Se equidade é fazer justiça, iniquidade é defender o direito. Então o homem iníquo é um homem bom aos seus próprios olhos, a ponto de se achar merecedor de direito. Então as nossas crenças estão nos enchendo de quê, amados? Direito. E nós vamos ficar tão bons aos nossos próprios olhos que ninguém vai amar mais. Porque as pessoas não vão fazer as coisas pelo afeto, mas para garantir o direito. Então as pessoas não vão orar mais porque amam. Vão orar para ter direito. Não vão louvar mais porque amam. Vão louvar para ter direito. Para merecer. Merecer o que, amados? O pão que eu posso chamar de meu e comer sozinho. E o pão comido às escondidas é saboroso à boca, mas é veneno no estômago, diz a palavra de Deus. Então de que a igreja está ficando doente? De direitos. Na medida em que eu acho que essa mesa é para que eu coma, e não para que eu reparta. Não era em comer que Jesus queria que eu prestasse atenção. Ele fez um rito na nossa frente. Ele falou, presta atenção. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse, esse é meu corpo, que é oferecido por amor de vocês. Façam isso em memória de mim, todas as vezes que vocês forem comer. Então a pedagogia da ceia não era comer. A pedagogia da ceia era ter um coração grato e repartir antes de comer. O que foi o pecado, amados? Resume o pecado para mim. O pecado foi a mulher comeu primeiro e repartiu depois. Então o que é pecado? Sabe o que é pecado? É comer primeiro e repartir depois. E o que é santo? Onde é que nós somos salvos? O que a gente reparte primeiro e come depois. E por que as nossas reuniões estão fazendo mal para a gente? Porque a gente está reunindo para comer e não para repartir. O que me salva, amados? Por que os discípulos lá ficaram apavorados, trouxeram comida para Jesus e ele falou assim, já comi. E eles falaram, mas alguém trouxe comida para ele? Ele falou, não, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Qual é a comida que Jesus come?
O que alimenta Jesus? É repartir. A ponto de não precisar de comer. Quando os discípulos estão no caminho de Emaús. Caminho de Emaús significa caminho das águas quentes. Os caras estão frustrados, desapontados, tomaram couro. Com quem que eles estão desapontados, amados? Com Herodes? Hã? Com Pôncio Pilatos? Com os outros discípulos? Não, quem os traiu? Então presta atenção nisso, amor. Presta atenção nisso. Quem não satisfará nossas expectativas? Em última instância, quem está na linha do nosso pior desapontamento? Quem no fim de tudo não fará a nossa vontade? Quem nos levará para uma cruz e não para um trono de exaltação? E aí os discípulos desapontaram. E Jesus falou: por que vocês estão tão tristes? Você não está sabendo? Jesus, né? Fez aquele barulhão todo, curou aquele tanto de gente. E nós pensávamos que ele seria, ó Satanás, faça que você será. Olha a linha teológica. Então ele vai fazendo, a gente imagina que ele vai ser. De repente ele não faz mais, então ele não é. Olha o padrão religioso, comportamental. E aí Jesus vai conversando com eles. Você fala: não, senta com a gente, vamos jantar. E o que a palavra de Deus diz? Jesus sentou com eles, deu graças, partiu o pão. E quando eles viram Jesus dando graças e partindo o pão, os olhos deles se iluminaram. Sabe o que é mais fantástico? Jesus não ficou para comer. Porque o que ilumina os olhos não é ver alguém comendo. O que ilumina os olhos de um cego é ver alguém repartindo. Por que a sociedade não está sendo transformada à nossa volta? Não? Porque ele só vê a gente comendo. Eles estão vendo a gente fazer juízo e não justiça. Nós transformamos o maior símbolo de juízo, de justiça, em sinal de juízo. Vou te falar como é que a gente celebra a ceia. Pastor entra, fala assim: agora, cada um examine-se a si mesmo. Eu vou te falar como é que eu sentia quando era adolescente. Toda vez que eu sabia as encrencas que eu estava. Pior dia para mim, eu dava azar quando era dia de ceia. Porque é o dia que eu ia para o inferno. O pastor chegava, falou: agora você examina, e assim coma do pão e beba do cálice, que quem comer indignamente é réu de juízo. Falei: pronto, agora eu estou frito. Agora como é que eu faço? Se eu não pegar para comer, a igreja sabe que eu estou com problema. E ela vai me mandar para o inferno. Se eu não pegar esse pão, a igreja me manda para o inferno, porque sabe que eu estou em pecado. Mas se eu pegar e comer, Deus me manda para o inferno, porque eu estou condenado. Então o que eu fazia? Eu pegava, porque eu sabia que a igreja ia me mandar para o inferno na hora. Mas com Deus eu tinha tempo. Para Deus, não, se eu seguro a onda aí, nós dá certo depois. Mais uma enganadinha aqui não vai. Mais um pecado desse monte de trem aí que eu estou com o senhor aí. Põe mais essa na conta. Mas não deixa a igreja me mandar para o inferno. Amado, por mais que você se examine, se examinar é se achar em condição de comer, então no fim a gente come quem merece. E quem merece morder em Jesus, vai morder em qualquer um. Se no fim eu sou santo para arrancar um pedaço de Jesus e tenho o direito de morder nele, não vai sobrar ninguém.
Se eu mereço ser alimentado por ele, eu mereço ser alimentado pelo marido, pela mulher, pelos filhos, pela sociedade, e não tem limite para a minha fome. Porque até em Deus eu morro quando eu estou com fome. O examinar não é para se julgar merecedor. O examinar é para saber se eu não estou comendo em meu próprio benefício. O examinar é para saber se eu estou disposto a repartir antes. Isso é fruto de gratidão e não de necessidade. As necessidades eu resolvi particularmente. Minha fome está resolvida noutra relação. Agora eu estou aqui para testemunhar minha fé. E minha fé se revela quando eu reparo. Na noite em que fui traído. Então o Evangelho não é para ensinar a gente a ser honrado. O Evangelho é para ensinar a gente o que a gente faz quando é traído. Então o Evangelho não é para nos preparar para a honra. É para nos preparar para a traição. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Jesus vem nos ensinar a ser traído. E continuar o quê? Santo. Amém? E como é que eu revelo meu caráter santo? É porque mesmo na noite em que eu estou sendo traído, isso não tira de mim o desejo de quê? De continuar repartindo. E é esse gesto que ilumina. Não é o gesto de quem alimenta a si próprio, mas é o gesto de quem reconhece o outro antes de si mesmo. Quem tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de não colocar o seu interesse na frente do interesse do seu irmão. Amém, irmão? Então, quando as pessoas virem a gente fazendo isso, os olhos delas vão ser iluminados, igual os discípulos do caminho de Emaús. E vai haver esperança para o desapontamento delas. Porque nós vamos estar fazendo o quê? Justiça antes de fazer juízo. Nós usamos hoje a ceia para fazer juízo. Nós usamos a ceia hoje para salvar e condenar. Lá na igreja agora eu estou usando uma tática diferente. Quando o cara está em pecado, em vez de proibir ele de comer a ceia, a gente fala assim para o cara, rapaz, você está com problema, seu problema é desnutrição. Então, todo mundo aqui come a ceia uma vez por mês. Você não, você vai ter que comer ela todo dia. Você vai vir aqui e toda semana vamos comer a ceia juntos. Como é que você faz lá na sua casa? Quando seu filho está doente, você corta a comida dele? Ou você força ele a comer? O cara está doente, a gente vai lá e faz o que com ele? Corta! Não, vamos imprimir uma disciplina nesse cara. Vamos dar uma... Igual a gente faz com menina. Ah, não estou afim, vai comer. Isso vai ser bom para você. Estou te esperando aqui e a gente vai comer junto. Nós vamos ter comunhão. Então eu tenho que criar para ele um ponto não de dúvida da minha parte. Então se ele não comer, porque ele é um rebelde. Glória a Deus, irmão. Amém? Amém, irmão? Em nome de Jesus. Então agora nós vamos celebrar a ceia juntos. Não como quem come, mas como quem reparte. Porque é este pão, Jesus disse, assim coma deste pão e beba deste cálice. Que pão e cálice? Esse que foi partido. Esse sangue que foi derramado. Jesus diz, isso é o meu corpo que é dado por amor de vocês. Quem é o corpo de Cristo, amor? Quem é o corpo de Cristo, amor? Nós. Então quando ele está falando assim, esse é meu corpo que é dado por amor de vós, e ele partiu, será onde é que ele partiu, amado? Às vezes ele partiu exatamente no meu meio. Amém, amado? Glória a Deus. Glória a Deus, amado. E nem me perguntou. Amém? Porque está partindo o corpo, eu sou o corpo de Cristo. Talvez ele partiu exatamente no meu meio. Amém? É a minha vida que está sendo oferecida pela mão dele. Glória a Deus, amado.
Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Isso é ser Cristo. Corpo de Cristo. Ser cristão. Ser de Cristo, para Cristo, em Cristo, por Cristo. Então o que é o anticristo? É o culpado. É o que não pode ser ferido. É o que não pode ser partido, é o que pode ser compartilhado. Eu vou te dar uma ideia de anticristo. Vou te falar de um lugar lá na sua casa onde o anticristo habita. Sabe aquela parte de cima do armário, lá do guarda-roupa da sua casa, que chama de maleiro, roupeiro? Lá é o inferno. É onde o Satanás e o anticristo habitam. Porque lá tem uns edredom, um jogo de prato, uns faqueiros. Que aquilo está sendo guardado no inferno. Aquilo nunca foi usado. Tem uns pratos ali que não tem uma marca de Cristo neles. Eles são intactos. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Ali, aqueles pratos habitam na mais absoluta treva, porque eu nunca deixei aquele prato ser prato. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Aquele edredom que mora lá, ele está com crise de identidade. Ele não sabe o que ele é. Porque ele nunca cumpriu o seu propósito. Então, uns caras chegam para você e falam assim: esse carro está comigo há 20 anos, sem retoque. Isso é Satanás. Quem cuida de um carro desse é demônio. Não é possível um carro, depois de 20 anos, não tem uma marca de sorvete, um risco de caneta, não tem uma marca de Cristo nele. Fala a Deus. Eu não queria morar, não queria andar num carro desse. É um Satanás andar num carro desse. É um carro embrulhado em plástico. Os meninos entravam naquilo, baixa o cartão e cá fora, depois você entra no meu carro. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Fala a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Não é? Por quê? Porque isso não fala. O que é Cristo, amado? É aquela louça que você herdou da avó. Aí você resolve, a sua melhor amiga vai jantar na sua casa, você resolve servir um chá naquela louça milenar. Mas a sua amiga tem a infeliz ideia de trazer os meninos dela. Aí no meio do chá, esbarra na mesa, que voa xícara, pista, tudo quanto é lado. Não sobra uma peça inteira. Aí você guarda uma asinha daquela xícara. E a sua amiga fica apavorada, fala: ah, me perdoa. Você fala: tá tudo bem, amiga. Isso marca a nossa história. Vou guardar essa asinha para lembrar o tanto que eu te amo. O dia da minha oferta. Glória a Deus, amado. Minha marca. Jesus carrega com ele. Você fica pensando que lá no céu você vai ter aquele porquinho que você sempre desejou? Desencana. Jesus voltou glorificado e tinha cicatrizes. E são cicatrizes de misericórdia. Aquilo que deveria representar amargura, ressentimento, representa perdão, acolhimento. Glória a Deus, amado. Marcas de Cristo. De quem quis ofertar. De quem não protegeu. O povo chega lá e fala assim: ah, pastor, eu queria que você orasse pelo meu carro. Você tem certeza? Porque o povo acha que você vai benzer o carro dele, depois você benze o carro daquele, até sem gasolina ele anda. Porque eu falei com a irmã, ela chegou com um carro importado caríssimo lá para me orar. Eu falei: irmã, você tem certeza que você quer que eu ore pelos carros? Eu vou te explicar como é que funciona. A gente vai orar por esse carro. Ele ser um instrumento de Deus na sua vida. Isso quer dizer que ele só vai te levar aonde for bênção na sua vida. Se for para te levar para o mal, esse carro não vai nem funcionar. Posso ouvir um amém, mano? Porque eu vou te falar, Jesus tem uma mania feia, viu, mano? Ele tem uma mania esquisita. Você chega para ele com um trem na mão dele lá. Um carro, uma casa, uma família, e pede para ele abençoar. Ele pega aquilo, dá graças e parte. Sem a menor cerimônia. Então você está pensando que nós vamos orar pelo seu carro para ele ficar intacto, você consagra ele a Satanás. Porque Satanás não vai deixar você nem você usar ele. Guardando ele no futuro. Fala: não, usa não. Amanhã.
Alguém quer entender o que eu estou falando aqui ou não? Agora Jesus tem essa mania esquisita. Glória a Deus. Você consagra um filho para Jesus, ele pega e parte. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Não existe. Tanto que Jesus diz o quê? Tenho desejado ardentemente chegar nesse momento convosco. Então, não tem pit stop melhor do que esse. Tem nada melhor do que a gente se sentar ao redor dessa mesa e entender que nós estamos aqui para repartir. Para um olhar para o outro. Para a gente materializar esse amor em serviço, em reconhecimento, em afeição. Essa não é a mesa das ancianagens. Essa é a mesa das afeições. Eu sei que eu estou tomando muito tempo, mas o salmista fala uma coisa muito forte. No Salmo 116. Ele diz assim: como é que eu vou traduzir minha gratidão para Deus? Em agradecimento. E aí o salmista vem falar sobre gratidão usando uma coisa muito interessante. Ele diz assim: eu sofri demais. Passei por muita angústia, muita tribulação. Depois que eu passei por tudo isso, eu cheguei a uma conclusão. Os homens mentem. Então a gente não pode colocar expectativa em gente. Cri, por isso falei. Paulo usa essa expressão do salmista lá do Salmo 116. Paulo diz que o espírito da fé é crer e também falar. E por isso Paulo diz: eu cri, por isso falei. Mas você sabe o que o salmista falou quando creu? Estou angustiado. A fé não é para a gente ser poupada. A fé é para a gente sofrer angústia sem se perder. A fé é para você poder dizer: eu estou muito angustiado. Está muito difícil. Mas eu vou continuar repartindo. A fé para que você, às vezes, não tenha o que agradecer, mas você continue grato. Para que você amadureça, eu amadureça. Ser agradecido é ser como um menino. Menino agradece toda vez que a necessidade é satisfeita. Se a gente sair daqui amanhã e encontrar um viciado em crack, um alcoólatra, assim que a gente sair, e der para ele uma pedra de crack, uma garrafa de cachaça, você sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer para você: muito obrigado, Deus te abençoe. Então o que é ser agradecido? Sabe, amados, um alcoólatra, se você der uma garrafa de cachaça para ele, ele vai te agradecer, vai te abençoar e vai contar para todo mundo que as orações dele foram ouvidas. Porque alguém finalmente deu para ele o que ele queria. Mas o salmista, no Salmo 116, diz assim: gratidão não se revela em agradecimento, gratidão se revela em responsabilidade. Em ser responsável, em ser afetuoso. Amém ou não? E responsável vem da mesma palavra responsivo. É a mesma raiz da palavra resposta. Sabe o que é ser responsável? É responder. É Isaías ouvindo Deus e Deus dizendo: quem irá por mim? E ele diz: eu sou responsável. Eu vou. Amém? É Pedro que conseguia amar Jesus. Amar Jesus é fácil. Amar Jesus torna a gente agradecido. Mas sabe o que torna a gente maduro? É amar o irmão. E Jesus diz: Pedro, eu já entendi que de mim você gosta. Mas então, Pedro, cuida dos seus irmãos. Seja responsável por eles. Seja como quem reparte, não como quem come. Não coma antes deles. Amém, meu irmão? Porque isso está fazendo mal para a gente. Isso está deixando a gente doente, cansado e infrutífero.
Amém? Então vamos agradecer a Deus agora, nos tornando como? Qual a nossa melhor maneira de revelar gratidão? Sendo responsável. Deus, obrigado, porque eu tenho o privilégio de repartir. Eu tenho o que repartir. Eu não sou mais como quem come. Eu agora sou como quem reparte. Amém? Eu não sou mais como quem demanda. Eu sou como quem oferece. Eu não sou mais consumidor de vida. Eu sou espírito vivificante. Glória a Deus, irmãos. Então fala com Deus agora, examine seu coração. Vamos falar com Deus e clamar mesmo, para que Deus coloque-se em nós, para que você possa voltar para a sua casa, como quem reparte, não como quem demanda. Para que você possa voltar para a sua empresa, como quem reparte, não como quem demanda. Que a gente possa voltar para a nossa cidade, como quem reparte, não como quem demanda. Que a nossa cidade veja a gente repartindo e não apenas comendo. Porque isso está fazendo mal. Isso está roubando a luz. Amém? Fala com Deus aí agora. Oh Senhor, muito obrigado, Pai. Aleluia, bendito seja o teu nome. Nessa mesa onde nós podemos servir uns aos outros, onde nós podemos dizer um ao outro, minha vida em Cristo está sendo oferecida em favor de você. Nós podemos oferecer vida uns para os outros, oferecer nossos corpos em sacrifício de vida e não de morte, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. É isso que nós queremos, Pai. Sacrificar nossas vidas em sacrifício vivo, em oferta agradável, uns aos outros. Em nome de Cristo Jesus. Que a gente possa comungar desse pão compartilhado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.